Diz assim a palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo número 6, versículos número 8 a seguir. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus havia falado, e que se o tinha avisado, e se guardou ali. Então, nenhuma e nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. E disse ele: vai e vê aonde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Eu vou ler até aqui, porque o capítulo você já me ouviu pregar várias vezes. Os feitos de Eliseu, tem que te dar um pouquinho do contexto, não tem jeito. Os feitos de Eliseu, como prova daquilo que ele recebeu de Elias, foram muitos milagres. E antes de chegar aqui no versículo 8, Eliseu faz algo assim que todos os seus homens que estavam ali com ele ficaram admirados. Eliseu faz flutuar o ferro do machado, uma ferramenta cara naquela época. Já pulando para o versículo 8, como Eliseu herdou de Elias essa autoridade, não só para fazer sinais, mas para ouvir de Deus e orientar o rei de Israel. A Síria, cuja capital é Damasco, a Síria vivia em constante guerra com Israel. Constante guerra. E todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada para Israel, Deus revelava a Eliseu. E Eliseu falava com o rei de Israel, que adiantava, ia na frente e se desviava das tramas do rei da Síria. Ouvir as mensagens, ler, participar desses momentos que a Bíblia nos faz ficarmos mais atentos aos sinais que Deus nos dá todos os dias. Nós entendemos que o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. O mesmo Deus de Eliseu também é o nosso Deus. A Bíblia diz em Tiago, se não me falha a memória, porque minha memória me falha demais. Hoje à tarde eu falei que era João, Evangelho de João 8, não era João 8, era João 4, tá bem? A seguidora minha colocou para mim. A memória falha bastante. Então veja, Tiago diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, não choveu durante 3 anos e meio. E orando novamente, choveu. Então, o Deus de Elias é o nosso Deus. Eu preguei para vocês nessas lives passadas agora sobre o pedido de Eliseu, quando Elias lhe fez a pergunta: que queres que seja feito quando eu for tirado de você? Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, ele queria da autoridade que Elias tinha. E ele recebeu. Ele recebeu. Tanto é que quando ele passou pelo Rio Jordão, a capa que ele recebeu de Elias dividiu, separou as águas do Rio Jordão.
Então veja que em todo momento Deus estava presente, realizando e confirmando a obra na vida de Eliseu. E como a Síria vivia em constante guerra com Israel, o Senhor tinha Eliseu como aquele que protegia, que governava junto com o rei de Israel. Coisa boa é quando nós nos alinhamos aos propósitos de Deus. Coisa boa é quando nós nos unimos em favor de uma boa causa ou de uma causa justa. Porque se alinhar ou se aliar a pessoas que querem o mal, nós já vemos tanto isso no mundo, no sistema. O sistema dá o braço para ajudar o outro. Quando nós falamos do sistema corrupto, eles se unem. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque quando as trevas querem destruir, eles se unem. Principados, potestades, príncipe das trevas, eles se unem para destruir a causa pela qual eles lutam. Então entenda uma coisa, nós fomos chamados para defender a boa causa, a causa justa do Evangelho e inclusive a causa ética, moral da sociedade, porque nós somos cidadãos. Você é cidadã. Independente de nós sermos cristãos ou não, nós somos cidadãos. A não ser que você seja ET. Como eu já falei em várias lives minhas. Se você nasceu em Portugal, você é português. Nativo, nascido aqui. Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. E assim, sucessivamente. Cada um com seu documento e nacionalidade. E percebe que quando todo homem, quando chega aos 17, 18 anos, não me lembro muito bem, eles são convocados aí tirar o certificado de reservista. Por quê? Porque eles precisam estar preparados se porventura estourar uma guerra. Então isso é mundo físico. Isso é mundo físico e as coisas precisam funcionar desta forma. Quando se trata do mundo espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 12 ensina. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas nas regiões celestiais. Isso é combate, isto é guerra. E nós precisamos entender que não só como cristão, mas como cidadãos ou cidadãs, sei lá, naturalizado, aí, aqui, onde você nasceu, você traz consigo todos os seus documentos e a sua naturalidade é brasileiro ou estrangeiro, não importa. Você é cidadão. Você é cidadã. E a responsabilidade aumenta quando este cidadão ou quando esta cidadã é cristã. Aumenta a responsabilidade. Por quê, pastora? Porque nós lutamos por uma causa. E qual é a causa? Quem está invisível, Carmelita Albuquerque, está invisível por quê, mulher?
E nós lutamos por uma causa. E por que causa lutamos? Por que causa lutamos? Se nós que somos evangélicos, se nós somos cristãos, por que causa nós lutamos? Lutamos pelo reino dos céus. E nós aprendemos com a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Nós lutamos por esta causa. E como eu já disse em outras lives, eu não quero ser repetitiva, eu já disse para vocês que Deus move as autoridades, move o governo, move reinos. Por quê? É por causa de quê? É por causa da causa. E que causa? A causa do reino. Por causa do reino, Deus move, Deus mexe. E o Senhor usava Eliseu. Todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada para pegar o rei de Israel, Eliseu, homem de Deus, sabia. Deus mostrava para Eliseu tudo o que o rei da Síria pensava na sua cama. O que ele falava na sua cama, Eliseu sabia. E nós louvamos a Deus pelo Salmo 124, que diz que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora, diga Israel, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, para comer as nossas carnes. Graças a Deus que o Senhor não nos deu por presa aos seus dentes. Antes o laço quebrou e nós escapamos, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Louvado seja Deus. Todas as vezes que Deus precisar falar, Ele vai falar por intermédio dos seus. Ele falou pelos seus profetas, que na verdade foram até João Batista. E profeta hoje são conselheiros. É aqueles que dão conselhos, esses são profetas. Hoje o que se tem é o dom profético, é o dom de profecia, é o ministério profético. Quando você fala isso, levanta 2, 3, 4 profetas, não existe profeta. Então veja bem, o dom de profecia ainda é usado. Então o Senhor revelava as coisas para Eliseu, porque era necessário o Senhor dar livramento a Israel. Era necessário, porque eles eram malignos. Eles viviam em constantes batalhas e guerras contra o povo de Israel, contra o rei de Israel. E era preciso Deus protegê-los. Era preciso Deus guardá-los. E para isso Deus usava Eliseu, o seu profeta, para dar conselhos ao rei de Israel e dizer: olha, guarda de passar por tal lugar, porque o rei da Síria armou uma emboscada bem ali. Aí o rei de Israel juntava seus homens e dizia assim: olha, nós não vamos passar por ali, porque ali tem uma emboscada. Eita glória! Deus sempre chega primeiro. Você sabe por que Deus sempre chega primeiro? Você sabe por que Deus sempre chega primeiro? Porque Jesus, Ele é onipresente. Ele já está no lugar, vendo tudo. E se tem uma das coisas que eu acho fantástica e de muita valia você entender isso aqui. Por quê? Porque o diabo não é onipresente. Não. É por isso que Deus sempre chega na frente.
Porque aonde a pessoa está armando a emboscada, Deus já está lá. Eita, lavandara sou. Deus já está lá. Hã? Quando o inimigo vai armar juntar os seus demônios para chegar lá, Deus já está lá. Aí vem a palavra que o rei da Síria juntou os seus servos e disse: tem traidor no nosso meio. Tem traidor aqui. Porque não é possível. Todas as vezes que eu armo para pegar o rei de Israel, ele fica sabendo. Tem traidor aqui. Aí um dos seus servos disse: não, rei, tem não. Mas é Eliseu. É Eliseu, o profeta. Que tudo que você fala na sua câmara de dormir, Deus fala com ele. Eita glória! Ai, se tivesse Eliseu na terra. Eita glória! Pois ainda existe homens e mulheres de Deus que o Senhor revela, que o Senhor mostra e diz assim: olha, tem uma emboscada ali. Para quê? Para honrar quem foi que entregou a revelação, a profecia, a mensagem. Não! É para a igreja se unir e orar para que o mal não prevaleça. Só que hoje, infelizmente, com muito pesar eu falo isso, e preocupada, pesar e preocupação, que quando Deus mostra alguma coisa, nós queremos que isso cumpra para que nós sejamos engrandecidos. Que cumpra isso aqui para que eu seja o profeta, ou a profeta, ou a profetisa. Mas não é para isso que Deus mostra. Deus mostra para que a igreja unânime, como diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então entenda uma coisa: o Senhor não te revela as coisas porque você é porque você é a. O Senhor te revela porque o Senhor quer que você levante uma equipe de oração para que as artimanhas malignas de Satanás não se cumpra. E é para isso que Deus mostra. E muitas das vezes as pessoas acabam honrando o profeta e esquecendo o Deus que revelou aquilo ao profeta. Então veja bem, o servo do rei da Síria deu um testemunho de Eliseu. Ele disse: olha, rei, não tem nenhum traidor, mas Eliseu, o profeta, lá em Israel, Deus fala com ele. Tudo que você vai fazer na sua cama de dormir, quando o Senhor fala, Eliseu fica sabendo. Ô glória, ô coisa boa quando Deus revela. Porque a Bíblia diz que o Senhor oculta essas coisas dos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Louvado seja Deus. O Senhor diz: Pai, eu te agradeço, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. E agora o rei da Síria vai levar os seus homens todos para a porta da casa de Eliseu, lá em Dotã. Juntou toda a tropa e disse: vamos pegar o Eliseu. Não, vamos esquecer o rei, porque não adianta armar emboscada mais, porque o rei fica sabendo. Então vamos atrás de Eliseu. Eita, meu Deus! Você está entendendo? Você está entendendo? Não, agora Eliseu nós queremos a cabeça dele. Vamos esquecer aqui um pouco o rei de Israel e vamos focar em Eliseu. Porque se a gente acaba com Eliseu, o rei de Israel não tem por onde ter conselhos. Eita, meu Deus! Você entendeu porque que o diabo está doido para acabar consigo?
Você entendeu por que o inimigo está doido para acabar com o teu ministério? Ele deixa coisas importantes como o rei de Israel e vai atrás de um profeta. Mas qual é a ameaça que Eliseu trazia? Qual a ameaça que Eliseu causava? Nenhuma. Mas, como o servo disse, olha, rei, é Eliseu. Eliseu que fala. Eliseu, é assim com o rei de Israel. E todas as vezes que o Senhor arruma uma emboscada, Eliseu vai lá e passa o recado para o rei. Eita, labandaçou, de anacanturemai. Passa o recado para o rei se prepara, foge, sai fora da emboscada e segue o caminho. Aí o rei da Síria ficou doido. Fica mesmo. Fica e tem que ficar. E tem que ficar preocupado, porque esse povo, essa gente que serve a Deus, que ora, que intercede, que jejua, que paga preço, todas as vezes que ele vai armar uma armadilha, o Senhor fala, o povo levanta, ora e Deus corta. Eita glória, é a trama desfeita. É a trama desfeita, jogada por terra. E nessa tarde lá no canal eu falei do que o Senhor mostrou nesta madrugada com o ex. Então as tramas são feitas todos os dias. E aí ele vai contra você. Ele vai contra você, ele vem contra mim. Ele vai contra a igreja. Porque a igreja é amiga. A igreja é aquela que anda assim com o rei de Israel. Porque o rei e os profetas, numa breve alegoria, a igreja e as leis. Porque a base do trono de Deus, no Salmo 89, versículo 14, é justiça e juízo. A igreja do Senhor precisa caminhar sabendo essas coisas, porque senão cria um reino dividido. Nós precisamos estar dentro do que a palavra nos ensina. A Bíblia só nos diz para nós sermos desobedientes quando essas autoridades não temem a Deus. Pedro diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se as autoridades, cuja Bíblia nos manda orar por elas, cuja Bíblia nos manda interceder por elas, a Bíblia nos manda fazer isso. Em 2 Timóteo, Tito, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Mas, quando essas autoridades estão dentro das leis do céu, é o reino de Deus na terra. Caso contrário, é uma ameaça à igreja. É uma ameaça ao crescimento da igreja. E o que muita gente não conseguiu entender isso ainda, e dizem Deus não se mistura com política, é porque não conhece a palavra de Deus. É porque criou um mundinho para ele, para ela. E aí fica uma igreja dividida dentro de si mesma, por não entender, primeiramente, as leis de Deus, depois as dos homens. E como, por não conhecer e por não entender, acabam colocando um endemoniado
E eu não estou falando do ímpio, porque o ímpio, Deus não tem compromisso com ele, mas quantas igrejas, denominações, votaram e votaram errado. Votaram errado. Votaram por não conhecer a palavra de Deus como a palavra manda. Muitos crentes. E que com certeza hoje já estão todos arrependidos. Com certeza hoje já estão todos arrependidos. Porque estão vendo o estrago que as trevas têm feito na terra. Mas se a igreja fosse unida, coesa, se os líderes fossem verdadeiramente homens que corrigissem a sua igreja, ensinassem a sua igreja a fazer o que é certo dentro das leis, hoje talvez muitos estariam livres da sentença. E quando eu falo isso, eu não vou longe não. Eu vou dentro do meu ministério em Viana sede. E estão passando o quê? Vergonha. Quem está passando? A pastora está passando vergonha porque a pastora falou de Bolsonaro, está passando vergonha. Você sabe quem é que está passando vergonha de verdade? Você sabe quem é que está passando vergonha de verdade? Vou falar, Jesus, pode deixar. Você está pensando que eu passei vergonha porque eu defendi e defendo valores, éticas, morais, valores que não podem ser negociados? Você acha que eu passei vergonha com isso? Está passando vergonha quem fez a burrada, a ignorância de colocar lá um cidadão que não teme a Deus, um dito cujo, oprimido, endemoniado. E aí quando o capitão diz, vocês vão sentir saudade. Ah, mas já tem muita gente sentindo saudade. Ah, isso tem. Ah, isso tem. Agora, eu senti vergonha porque eu coloquei a foto de um homem que representa, e não representava, ele representa ainda, diante de todas as autoridades que eu já conheci, por falar, em todos os países. Você acha que eu passei vergonha? Ah, acha mesmo? Ah, você acha? Ai, coitado. Ai, coitado. Consciência limpíssima, limpíssima. Tranquila, tranquila, tranquila. Porque eu sei de que lado eu estou. Eu nunca estive em cima do muro. Eu nunca estive em cima do muro. Eu sei de que lado eu sempre estive. Por mais que esse é idólatra, essa foto aí, a representação do que é ser uma autoridade de verdade. E aí eu me coloco no lugar de Eliseu, eu estava coladinha, juntinha. Tem mais gente aí que estava agarrado lá. Ei, não passa, não. Você acha que você passou vergonha? Passou não. Quem está passando vergonha, gente? Quem está passando vergonha é quem esperou. Vou falar. É quem esperou comer picanha e está tendo uma abóbora. Hello! Não, isso é o máximo. Não, eu tô assim. Pastora, você tá rindo da desgraça do Brasil? Não.
De jeito nenhum, eu oro pelo Brasil. Eu estou vendo o rei da Síria se desintegrar sozinho, sem ninguém colocar a mão. Sério? É sério. Quando o capitão estava lá, ele era o culpado de tudo quanto a tragédia que acontecia. Agora ele não está lá mais. Quem será que é culpado, pastora? Não posso falar muita coisa. Não posso falar muita coisa. Mas nós estávamos aqui na Bíblia vendo que Eliseu tinha um convívio lá, uma amizade boa com o rei de Israel. É claro que tinha. Como assim? O rei da Síria armou emboscada. Eliseu vai lá e diz assim: olha, rei, tal dia, tal hora, o rei da Síria vai fazer assim uma emboscada. Então guarde de passar por lá. Não passa por lá, não. Aí o rei poderia dizer assim: ah, quem é você, Eliseu? Eu sou o rei. Hã? Não, para pensar comigo aqui, eu estou falando a palavra. O rei de Israel podia dizer assim: não, Eliseu, ó, profeta, você fica lá, você vai lá orar, e aqui quem resolve sou eu. Não, não. Coisa boa quando as autoridades, ligadas no mesmo espírito, quando as autoridades, louvado seja Deus, as autoridades ligadas no mesmo espírito, ouviam os profetas. Ouviam os profetas. O rei de Israel não ia, não. Tem emboscada onde, Eliseu? Ali. Ah, não vou, não. Ô, gente, não vou, não, hein? Eliseu falou que tem uma emboscada ali. Eita, glória!